Olá a todos, sou Martin Pino. Agora vamos continuar, com as aulas de trabalho e começando, pelo conceito de direito do trabalho. O que é o direito do trabalho? É importante salientar que o direito do trabalho é um direito privado, para empregados de empresas privadas, cuja regulamentação geral está além da Constituição, que tem como base Constituição Federal de 1988. Nós temos também a consolidação das leis do trabalho, Decreto-Lei 5452, de 1º de maio de 1943. É um direito parcial em favor do trabalhador. Então, sem mais delongas, podemos definir também o direito do trabalho conforme o jurista mexicano Mario de la Cueva, que foi o inspirador da doutrina e das leis trabalhistas no Brasil. Inclusive ele foi aluno do Weimar, então ele foi aluno do Weimar na Alemanha, e quando o Mário de la Cueva voltou para o México, ele conseguiu colocar as ideias do mestre Weimar na Constituição mexicana, e depois as ideias dele chegaram até o Brasil, obviamente se espalhando também pela América Latina. Então, Mário de la Cueva falou o seguinte: o direito do trabalho é um direito de classe, porque tende a assegurar as condições mínimas de existência compatíveis com a dignidade humana de um setor econômico-social do país. O capital tem o seu estatuto próprio, que é o direito de propriedade. O trabalho reclamou também o seu estatuto protetor, que é o direito do trabalho. Então existe uma grande diferença entre os dois institutos. O primeiro quer assegurar a propriedade sobre as coisas, enquanto o segundo quer satisfazer as necessidades vitais do homem que trabalha. O direito do trabalho resulta em um direito exclusivamente protetor dos interesses da classe trabalhadora, um direito de e para os trabalhadores, direito de uma classe social perante a outra. É o conceito do Mário de la Cueva, que não tem como fugir. E também, continuando com o jurista mexicano, fala o seguinte: o direito do trabalho nasceu para proteger a atividade do homem, porque todas as normas e instituições pressupõem a presença humana, a limitação da jornada de trabalho, dia de descanso, férias, salário, cuja finalidade é mais do que uma contraprestação, pois propõe assegurar ao homem uma existência digna, a proteção contra os riscos do trabalho. Para este autor, o trabalhador é o eixo pelo qual giram as leis laborais, e por esta razão o direito do trabalho não é direito patrimonial, porque não se refere a coisas que estão no comércio, e sim se refere ao trabalhador e visa assegurar a saúde e a vida dele. O que fala então Octávio Bueno Magano, jurista brasileiro? Fala que o direito do trabalho é o conjunto de princípios, normas e instituições, princípios, normas e instituições aplicáveis à relação de trabalho e às situações equiparáveis, tendo em vista a melhoria da condição social do trabalhador, através de medidas protetoras e da modificação das estruturas sociais, sendo que os princípios, regras e instituições são interdependentes, de modo que um destes elementos não pode funcionar sem o outro. Obviamente que princípios, regras e instituições, então, justamente, toda regra, toda norma é criada por uma instituição, que seria o Congresso Nacional, por exemplo, e é só que essas regras ou leis criadas por instituições têm que ser criadas baseadas em princípios. Daí que tem essa coexistência, não tem como o princípio estar sozinho, sem a regra, sem a instituição, tudo em conjunto. Esses três elementos estão interligados, são interdependentes. Isso aí que vem a importância de tudo isso. Então, obviamente que existem outros tipos de normas também trabalhistas, que vamos tratar mais para frente, tais como acordo coletivo, convenções coletivas, portarias, instruções normativas, e assim por diante. Para Maurício Godinho Delgado, ministro do Supremo Tribunal Federal, ele define o direito como o direito material do trabalho. Interessante, compreendendo o direito individual e o direito coletivo,
e que tem de ser chamado simplesmente de direito do trabalho, né? Então, justamente, né, ele fala direito material do trabalho, que acaba compreendendo justamente tanto o direito individual quanto o direito coletivo, que no conjunto acaba sendo simplesmente o direito do trabalho. Justamente, ele também define como um complexo de princípios, regras e institutos jurídicos que regulam a relação empregatícia de trabalho e outras relações normativamente especificadas, englobando também institutos, regras e princípios jurídicos concernentes também às relações coletivas entre trabalhadores e tomadores de serviços, em especial através de suas associações coletivas, né? Obviamente, né? Então, o dia de trabalho também envolve tanto relações individuais quanto coletivas de trabalho. E também, para terminarmos, na definição, temos o Amaury Mascaro Nascimento, uma fera que infelizmente não está conosco, né? Mas deixou um legado, definindo o direito do trabalho como um ramo da ciência do direito que tem por objeto as normas jurídicas que disciplinam as relações de trabalho por elas indicadas, determinam os seus sujeitos e as organizações destinadas à sua proteção em sua estrutura de atividade. Isso é muito importante, sabe? Então, saindo desses autores, nós podemos definir o direito individual do trabalho, como parte do direito do trabalho que tem por objeto o contrato individual do trabalho e as cláusulas que lhe são incorporadas em virtude de lei, convenção, acordo coletivo, decisão normativa ou regulamento. E, de outro lado, nós também temos o direito coletivo do trabalho, que trata da organização sindical, da negociação, da convenção coletiva, dos acordos coletivos, conflitos coletivos de trabalho e dos mecanismos de solução destes mesmos conflitos. Difere-se também do direito sindical, que trata especificamente daquilo que acontece dentro dos sindicatos. O direito sindical faz parte do direito coletivo do trabalho. Muita gente confunde direito sindical com o direito coletivo do trabalho. Na verdade, o direito sindical está dentro do direito coletivo do trabalho. Lógico, é quase tudo, reconheço, mas não é, o direito sindical não é todo o direito coletivo do trabalho. Tá? Porque também nós temos associações de trabalhadores e empregadores também, salientando que nós temos sindicatos de empregadores e de trabalhadores. E fazemos as convenções coletivas também, estão envolvidos nos acordos coletivos também. Tá? Então, muito obrigado pela sua atenção. Então, convido vocês a seguirem com as aulas. Muito obrigado e convido vocês também a se inscreverem no canal, darem um like e os seus comentários são bem-vindos.